Bom, pessoal, vamos lá. Processo Civil 3, a gente está comentando aqui os assuntos que deveriam ser abordados nos dias 23 de março de 2020 e 27 de março de 2020 para as turmas de Processo Civil 3, né? Segunda-feira e sexta-feira. E aí, o que eu queria comentar com vocês é que a gente faz de uma forma bem dinâmica, bem rápida, em razão da impossibilidade de colocar vídeos longos nos diversos sistemas que a gente está tentando aí contribuir, né? A gente vai comentar sobre julgamento colegiado e até o pedido de vista, tá? E aí, nós fomos até o ponto dos poderes do relator, lá no artigo 932, tá? É onde havíamos parado e aonde, inclusive, havíamos postado um último vídeo. Então, poderes do relator. Se o relator não deixar de conhecer o recurso, ou seja, se ele conhecer do recurso, se ele não for caso de afastar o mérito do recurso imediatamente, ele vai colocar esse processo em julgamento, tá? Segundo o artigo 934. No entanto, antes disso, eu queria falar sobre a necessidade do relator se manifestar sobre questão superveniente à decisão recorrida ou de uma outra questão em que haja necessidade dele se manifestar de ofício. Nesse caso, a gente vai se valer do artigo 933, que nada mais é, o artigo 933, nada mais é que o absoluto cumprimento do que trazem os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. O artigo 9º, ele fala sobre o fato de que não pode haver decisão contra uma das partes sem que essa parte tenha a possibilidade de ter se manifestado sobre aquele assunto. Da mesma maneira que o artigo 10 fala que não pode o juiz decidir em grau algum de jurisdição com base em argumento, em fundamento, sobre o qual as partes não tenham oportunidade de se manifestar. Então, o artigo 933, ele vem exatamente nesse sentido de levar a possibilidade das partes se manifestarem sobre alguma questão sobre a qual o relator tenha que se manifestar, tá? O detalhe é que se isso ocorre durante a sessão do julgamento, o julgamento será imediatamente suspenso. E aqui, retornando para o 934, que é justamente a continuação do 932, ou seja, não foi caso de aplicação do 932, então o processo tem que ser levado a julgamento pelo colegiado, tá? Então, se não é caso do julgamento monocrático do relator lá do 932, esse processo tem que ser levado a julgamento pelo artigo 934, tá certo? E aí, o que vai acontecer? O relator vai apresentar esses autos ao presidente, que vai designar uma data, um dia para julgamento. Essa data vai ser publicada para que as partes tenham ciência da data do julgamento. E entre a data da publicação e a data da sessão do julgamento, do efetivo julgamento, tem que ter um intervalo mínimo de 5 dias. Tá? Tem que ter intervalo mínimo de 5 dias. Sendo facultado às partes à vista os autos em cartório a partir da publicação da pauta, né? Eu até mencionei, as partes verificam, inclusive, o relatório do relator, né? Já que ele, segundo 930, tem que entregar os autos no prazo de 30 dias, né, com o relatório. Beleza. E aí, no julgamento você vai ter as preferências legais e regimentais lá do artigo 936. O artigo 936 fala das preferências legais e regimentais, né? Então, ressalvadas as preferências legais e regimentais, você vai ter uma ordem de julgamento, tá? Então, o artigo 936, ele traz que existe a preferência legal, né, do próprio Código, e existem as demais preferências das leis fora Código de Processos, das leis extravagantes. Então, ressalvadas as preferências legais, as leis previstas extra Código de Processo, e as preferências regimentais, os processos terão a ordem de julgamento prevista no artigo 936, tá? E aí passamos para o artigo 937. O artigo 937, ele fala de como se processa o julgamento, né? Na sessão do julgamento,
Depois da exposição da causa pelo relator, o relator, portanto, vai relatar aos seus pares os fatos do processo, a matéria sobre a qual versa o processo. O presidente vai dar palavra, sequencialmente, ao recorrente, ao recorrido, se for o caso, ao Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos. Então, começa chamado processo a julgamento. O relator, ele faz aquilo que, obviamente, o próprio nome diz, ele relata aos seus pares o processo, os fatos da causa, as alegações das partes, e todo transcorrido do processo que seja importante para o julgamento do recurso ou do processo da ação originária. E aí as partes falam, iniciando pelo recorrente, depois o recorrido, depois o Ministério Público. Tá? Prazo improrrogável de 15 minutos para sustentar suas razões. Aonde ocorre isso? Na apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência, ação rescisória e no agravo de instrumento, que é o nosso ponto de toque aqui. No agravo de instrumento, eu preciso chamar a sua atenção que o inciso 7, o inciso 8, ele fala que no agravo de instrumento, contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Ora, esse inciso 8, ele restringe a sustentação oral, para os agravos de instrumentos que versarem sobre tutelas provisórias de urgência e de evidência. Ocorre que existem agravos de instrumentos que são interpostos em face de decisão de mérito, tal qual uma apelação. Então, existe uma incongruência aí em relação ao agravo de instrumento que versa sobre decisão de mérito. Então, atentem-se a isso, por quê? Porque o inciso 8, ele fala sobre agravo de instrumentos que versa sobre tutela provisória. Agora, uma tutela provisória é uma decisão proferida em sede de cognição sumária. E o Código permite a sustentação oral nessa hipótese, mas não permitiria, em tese, pelo texto legislativo, diante das decisões de mérito, que também são atacadas pelo agravo de instrumento, sobretudo aquelas decisões previstas lá no artigo 356, que são as hipóteses de julgamento parcelado do mérito, digamos assim. Tá? Queria também chamar sua atenção para o parágrafo 3º do 937, que fala que nos processos de competência originária, previsto no inciso 6, caberá sustentação oral no agravo interno. Tá? O inciso 6 fala da ação rescisória, do mandado de segurança e reclamação. Então, no agravo interno, nessas hipóteses, haverá também sustentação oral no agravo interno. E o parágrafo 4º fala que é permitido ao advogado fazer sustentação oral por meio de videoconferência, tá? Ou outro recurso tecnológico, quando ele tiver domicílio profissional diverso daquela em que o tribunal tem sede. 938 fala da questão preliminar suscitada no julgamento. Tá? A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida, obviamente, antes do mérito, deste não conhecendo, caso seja incompatível com a decisão. Tá? 939 fala sobre as questões preliminares, também aí, se a questão preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, vai ocorrer o julgamento da matéria principal. E o 940, para encerrar o nosso bate-papo rápido, fala sobre o pedido de vista. E aí, o relator ou outro juiz que não se considerar pronto para proferir o seu julgamento, né, ele vai solicitar a vista no prazo de 10 dias. Tá? Após os 10 dias, o processo vai ser incluído na pauta de julgamento da sessão seguinte. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente, ou se não for solicitada a prorrogação, né, o presidente vai requisitar o processo, os autos, né, para julgamento na sessão ordinária seguinte. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês.
sobre o julgamento colegiado até o pedido de vista. Gostaria que vocês lessem os dispositivos legais e até a próxima, pessoal.